Olá pessoal, bem-vindos. Nós vamos então dar continuidade à nossa série de tutoriais sobre utilização básica do Fusion Electronics. E nessa parte, né, nesse tutorial especificamente, nós vamos lidar com a geração do layout do PCB 2D e vai vir como consequência aí o PCB 3D a partir do esquemático. Tá? Então nós terminamos no último tutorial fazendo o esquemático que está aqui. Tá? Lembrando que tem uma parte de alimentação e o circuito principal. Então subdividir em folhas, né, esse esquemático. E agora nós vamos prosseguir, né, com o layout do PCB. A gente já tinha automaticamente, por ter deixado aberto aqui a janela, né, do layout de PCB, ele já foi populando a lateral da placa aqui, né, do board, com os componentes que a gente vai utilizar agora, que a gente vai colocar sobre a placa e fazer o roteamento das trilhas. Então essa é a ideia. Você vê que você tem as conexões de ar aqui ligando cada terminal que está de fato conectado no nosso esquemático. Bom, isso daí, né? Uma coisinha antes da gente começar, ainda no esquemático, eu esqueci no vídeo passado, eu esqueci de nomear aqui esses controles que são os potenciômetros. Então, essencialmente, você tem um potenciômetro de volume. Eu vou mudar só o nome aqui, né, para volume, abreviado aqui. Frequências agudas, né? Vou colocar o termo em inglês. Então, frequências graves aqui, esse carinha seria o que ajustaria as frequências graves. Eu vou usar o termo bass aqui. E frequências médias, né? Então vou botar mid aqui. Desses controles de tone, né? De equalização de amplificadores analógicos antigos. Assim. Veja que isso já deveria ser atualizado aqui. Ok. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho só sobre a placa, né? Acho que seria interessante a gente alterar as dimensões dessa placa aqui. Então, se eu for aqui em inspetor, né, eu vejo que eu tenho uma placa de 100 milímetros, né, 10 centímetros de lado por 8 centímetros de altura. Talvez eu conseguiria utilizar esse tamanho, mas eu vou primeiro aumentar um pouquinho o tamanho da placa. Você poderia só arrastar aqui, né, esse lado de cima, selecionar ele com o botão esquerdo do mouse, mas eu prefiro ser um pouquinho mais preciso, vir aqui, clicar, né, no inspetor e você pode alterar as dimensões aqui, da onde até onde vai cada segmento, né? E eu simplesmente deixei ela aqui, nesses 4 cantos aqui da placa, né? Então a origem está aqui, x igual a 10 centímetros, y igual a 10 centímetros, você tem as bordas superior e lateral direita. Ok. Então, acho que em termos de dimensão estamos ok. Talvez a primeira coisa também antes de começar é você se preocupar um pouquinho com as regras de projeto. Se você vir aqui em cima, você tem várias opções, tá? E aqui essas opções estão relacionadas com design, né? Roteamento manual, automático, gerar polígono e fazer modificações, arrastar, girar, tudo mais. Mas se você clicar aqui nessa aba de regras de projeto, tá? Vai ter uma aba correspondente em português aqui, né? Rules. Você pode fazer duas coisas aqui que são importantes, né? Definir as regras de projeto, né, nesse botão, e verificar essas regras de projeto antes de gerar a versão 3D para fabricação. É ideal que as regras de projeto estejam satisfeitas. Além desses dois caras, tem aqui algumas preferências referente às camadas do PCB. Você poderia fazer um PCB com várias camadas. Na verdade, a gente vai considerar aqui só duas e eu vou tentar usar, na verdade, uma camada de cobre, principalmente. E veja que, então, se eu clico aqui em Layer Stack ou camadas, né, seleção de pilha de camadas, a gente está com duas camadas, ou seja, eu tenho um cobre em cima e embaixo. O substrato, eu posso ter vias conectando a trilha de cima com a trilha de baixo, né? Camada de máscara de solda para proteção, acabamento da superfície aqui, um acabamento metálico para melhorar a condutividade da superfície e tudo mais, os aspectos térmicos, e embaixo a mesma coisa, né? Camada verde, máscara de solda e tudo isso, tá? Aqui você pode definir outros parâmetros, tá?
essa annular ring, né, como é a extensão aqui em cada camada aqui que a via vai ter, quando você coloca uma via, e outros parâmetros de dimensões mínimas relacionados com SMD, vias e assim por diante, tá? Conectores térmicos, mas só para dar ciência, né, que tem isso daqui, você pode então projetar uma placa com mais camadas, né? A versão estudantil do Fusion, né, ela permite até 4 camadas, se eu não me engano, que já é algo interessante, né? 4 camadas de cobre, dá para fazer bastante coisa. Mais do que isso, você tem que adquirir a versão paga, tá? Vamos nos ater aqui a um dispositivo com 2 camadas. Você tem a espessura da placa. Lógico que é interessante alterar isso para corresponder. Tá? Aqui é um projeto teste. Vou deixar aqui então, a espessura aqui do dielétrico do substrato, né? Core, 1 milímetro. E você pode verificar aqui a espessura do cobre padrão 35 microns, 30 microns, é o que o pessoal normalmente usa. Você vê as demais espessuras, material usado, constante dielétrica, algo relacionado aí com as perdas, né? Fator de dissipação, condutividade das camadas do cobre e tudo mais. Tá? Então é interessante observar esses campos aqui. Tá? Mas isso aí, só para introduzir então as camadas. Vamos deixar com 2 camadas. Com relação às regras do projeto, é interessante é importantíssimo, de fato, né, você definir, tá, as regras do projeto. Isso daí, se você for mandar fabricar, né, em alguma casa que fabrica PCB, né, fabricante e tal, no Brasil ou no exterior, no próprio website ou entrando em contato, né, você vai ver uma série de regras de projeto que dizem respeito a distâncias mínimas, tá? Então esse clearance aqui, né? E aqui é bem intuitivo porque aparece um desenhinho ilustrando, né? Então a distância mínima, clearance, entre o fio, né, a trilha e um pad, né? Pad para você conectar um componente. Então é essa distância mínima aqui. Então, ela está com 150 microns, né, 0,15 milímetros, e daí você tem entre fio e fio e assim por diante. Então você pode chegar aqui e editar essas coisas. Entre SMD e pad, entre cada conjunto de coisas aqui, né, distância entre a borda do máscara de solda e o silkscreen, né, a anotação, todo esse tipo de coisa. Tá? Acho que para o nosso caso aqui, vamos deixar tudo o default aqui, né, o padrão, e o que eu acho importante a gente mexer aqui é a largura da trilha mínima. Eu não vou usar larguras menores, e eu vou, para esse projeto aqui, tá, pedir que vocês façam o mesmo, né, larguras menores do que meio milímetro. Tá? Por uma questão de facilidade de fabricação. É lógico que se você manda fabricar isso, é possível ir bem abaixo disso aí. Tá? Eu estou objetivando aqui nesse projeto fazer alguma coisa que a gente possa fabricar aqui no nosso laboratório, sem ter muita dificuldade. Então, isso daí, ok? Isso aqui, enfim, isso aqui já está definido meio que nos nossos componentes. Então, furação mínima, né? Vai determinar a mínima broca ali para fazer a furação no through hole. E vamos ver, tem um outro parâmetro aqui que a gente quer ver. Eu posso só ir para cima e para baixo. Então você pode verificar aqui várias dimensões mínimas aqui que você vai definir, né? Terminação da trilha e tal. O mínimo espaço entre trilhas também é algo importante. Eu não sei se está, não lembro se está nessa janela. É a distância entre a trilha e a borda da placa, né? E objetos e tudo mais. Então, não, essa aqui, né? A distância da trilha e a borda da placa. Então você define aqui 1 milímetro. Vamos deixar isso aqui. Ok, acho que isso aqui tá. Vou arredondar aqui para o nosso sistema métrico. E aqui estaria, né? Entre fio e fio. Tá, esses três aqui que eu estava procurando, entre fio e via, mas entre fio e pad, entre fio e fio principalmente. Tá? Acho que aqui é possível essas distâncias a gente deixar esse valor aí, qualquer coisa, mas eu mexeria aqui talvez, tá? Dependendo das limitações de fabricação, se você for fazer, né, isso aí, usar uma máquina, tal, prototipadora, se você for mandar fabricar, lógico, tá? É fundamental você pegar todas as especificações do fabricante e colocar aqui essas clearances, né, esses limites mínimos, porque se você não fizer isso, você vai
fazer o seu design e mandar fabricar e vai muito provavelmente violar alguma regra de projeto, alguma coisa que não deveria vai estar muito próxima da outra, né? E aí vai te mandar de volta aí o arquivo e falar, ó, você está violando as regras. Então, para começo de conversa, a primeira coisa que você faz, né, verifica no site, ele normalmente é tabelado, né, semelhante ao que está aqui, né, distância, clearance, distância mínima entre tal e tal objeto aqui do layout. Tá? Então reproduz aqui e tentar satisfazer o que o fabricante determina. Você pode colocar regras customizadas. Então vou deixar isso daqui dessa forma. Tá? Então, agora vamos começar a colocar os componentes. Deixa eu salvar. E uma coisa que você pode fazer é já gerar o modelo 3D dessa forma aqui. Veja o que acontece. Né? Não é necessário, tá? Nesse caso aqui, você pode fazer isso no final. Mas, às vezes, para dar uma olhada, veja que o que está lá vai reproduzir aqui, né? Então, para dar uma olhada se está tudo certo, se os componentes, não veio nenhum componente de biblioteca meio bagunçado, trocado e tal, né? Não custa você dar uma olhada, você pode, né? Ó, válvula. Eu fiz uma troca aqui, tá? Uma opção. Eu tinha falado no vídeo anterior, por equívoco, né? Deixa eu botar aqui no modo de renderização, que ele fica mais agradável. Uma válvula na parte de baixo da placa, eu optei por substituir ela por uma válvula no topo. Ela também está na biblioteca, na nossa biblioteca aí. Mas ok, parece que está tudo ok com os componentes, código de cores que a gente tinha colocado, né? Capacitor de poliéster, diodos, resistores, os potenciômetros, a chave. Vou até fechar isso aqui e a gente volta aqui para a placa. Então, dando seguimento aqui, qual que vai ser a estratégia, tá? Vamos colocar os componentes. E o primeiro passo é colocar os componentes que vão ter interface com o usuário aqui do equipamento. Né? Então, por exemplo, né, os potenciômetros acho que caem nessa categoria. Eu posso vir aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, você clicar nessa setinha aqui do lado direito, você filtra o que você pode selecionar. E é sempre interessante você tirar os fios de ar. Deixa eu ver se eu acho esse cara aqui. Componente, certamente, atributo, AirWire. Eu deixar esse cara de fora, você fica selecionando as coisas aqui, começa a selecionar fio, não dá muito certo. Às vezes também tirar os textos, né? Nomes, documentação. Você tem subconjuntos aqui, você pode brincar um pouquinho aqui e ver. Aqui, principalmente. Valores e nomes, para não ficar arrastando coisas que você não quer. Seu que também quer anotação, né? Depois você pode voltar e... Então eu não consigo selecionar o fio aqui. Então vou trazer eles lá para cima. E eu vou colocar eles na superfície de cima aqui, né? Na superior aqui da... Então para isso eu vou ter que girar esses caras. E vamos lá. A gente está nas regras ainda. Rotacionar. Voltou em design. Giro esse primeiro. Arrasto. Eu vou colocar eles aqui, né? Ó, que interessante, né? Você colocar ele meio que na ordem, porque veja, né? O volume está conectado com o agudo, né? O treble, que por sua vez, no outro lado aqui está terminado com grave e o que por sua vez está conectado com médio. Então, botar nessa ordem, volume, agudo, grave e médio, senão eu vou ter que ficar cruzando muito fio, né? Então, esse tipo de abordagem aí que é interessante você notar, né? Então, volume, agudo, grave e médio. Facilitar, se os componentes estão mais próximos e conectados entre si nessa ordem, não tem por que eu ficar lutando contra isso. Então, por exemplo, e aqui o knob aqui pode ficar para fora da placa, né? Volume, a gente falou agudo. Isso poderia botar bem colado aqui. E médio. Outro elemento de interface com o usuário, com certeza aqui, né, são os jacks. Eu não sei qual que é a entrada e qual que é a saída, aí tem um recurso muito fácil, que é algo que você pode fazer, que é quando você seleciona algo no esquemático,
ele automaticamente fica selecionado. Ah, eu não tinha selecionado direito. Aqui, tá vendo? Então, bom, isso aqui vai ser a frente do equipamento. Eu quero, sei lá, né? Isso aqui vai amplificar áudio, né? Então eu quero espetar aqui o plug de entrada. São esses dois caras aqui. Às vezes você clica na posição errada e deseleciona. Você tem que clicar em um dos componentes, na verdade, né? E esse carinha aqui eu vou deixar talvez bem perto desse volume. Vamos ver se tá bom. Isso aqui é a parte que sai para fora. Posso deixar no limite aqui. Acho que está bem tranquilo aqui. Veja, né? Acho que esse aqui é o de cima. Então, uma entrada com alto ganho, outra com baixo ganho, pela história de divisor de tensão que a gente tinha comentado, para você ter mais ou menos amplitude de tensão, né? Intensidade do sinal. Então, por exclusão, esse cara vai ser a saída. Eu vou colocar ele do lado oposto. Tá? Você tem que pensar, primeiramente, é interessante, né? Na praticidade aqui, usabilidade, né? Então, se não der bola para isso, aí o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou girar ele, porque o plug plug de saída ser conectado aqui, né? Enfim, né? Por esse lado aqui. Aí eu vou colocar esse cara aqui, beleza? Talvez da forma que estão as anotações aqui, elas estão para fora, depois eu mudo isso daí. Outra coisa, com certeza aqui, definitivamente, você tem que colocar é o jack de energia, que é esse cara aqui. Vou trazer ele para cá. Vai ficar na parte de trás. Depois a gente vê se é melhor jogar para um lado ou para o outro, mas aqui na parte de trás da placa, né? Ou seja, se eu estou acessando aqui para controlar o volume aqui pela frente, que é a parte de cima, ficaria na parte de trás, nesse sentido. Uma coisa que é importantíssima aqui, que quem vai amplificar o som tal, é a válvula, né? E localização, então vou escolher aqui, colocar ela numa posição bem central da minha placa. Aí, por fim, talvez eu também pegaria essa chave aqui, né? Essa é a chave, então o usuário também vai ter que selecionar aqui a chave para esse controle aqui, que acho que é um bright switch, né? Um controle de presença, de agudo e tal, uma coisa nesse sentido aí. Beleza. Então acho que vou deixar por enquanto ela mais ou menos aqui do lado da válvula. Aí o restante, né? A gente tem que ir populando também. Eu vou talvez aproximar aqui um pouquinho mais, para não ter que ficar buscando coisa lá longe, mas mantendo os grupos, deixar assim por enquanto. Deixa eu ver, ó, os potenciômetros eu já tinha, na hora de construir o componente, feito de tal forma que eles ficam na parte de trás da placa, né, lá atrás. Mas talvez esse cara aqui, e esse cara aqui, e esse, né, todos esses jacks na verdade, acho que eu gostaria de jogar para trás da placa. Aí você pode fazer o seguinte, né? Se você, que é o default, né? Tipo, raramente você foge disso, mas o componente você constrói do lado da frente. E daí você pode jogar ele para trás da seguinte forma: clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em flip, né? Você vê que tem a trilha do topo, né? Você vê as camadas aqui. A camada do topo ou da frente é vermelha, a camada de trás é azul. Então, o símbolo aqui é bem indicativo do que o que esse cara faz, né? Ele joga entre a parte da frente, que aqui está representada em vermelho, trilhas vermelhas e tal, e a parte de trás, que está em azul. Teve um resultado, então acho que ele jogou. Fazer a mesma coisa aqui. Acho que, como eu estou com a ferramenta selecionada, é bom que ele já... Agora, acho que saiu. Acho que a gente pode verificar isso aqui. Então, flip, ok. Aqui. Esse eu vou fazer isso e aqui também eu quero que vá para trás da placa. Acho que tá ok. Feito. Então deixa eu voltar esse cara aqui mais pro... Acho que até... Tem ferramentas de alinhamento, tá? Se eu quisesse, por exemplo, alinhar esses dois caras, né? Eu vou modificar aqui, align, né? Aí acho que seria alinhar... Tem alinhamento vertical, horizontal? Não, não é isso.
Vamos, é o de baixo, então. Alinhar esse cara de baixo aqui, veja, ele moveu um pouquinho, né? Então aqui vamos ver se aparece aqui. Alinhar os centros horizontalmente, né? Ou seja, nessa direção aqui, ele alinha. Tá certo, isso mesmo. Você pode usar isso aqui para alinhar qualquer conjunto de componentes aqui. Nesse caso aqui está bem colado, acho que eles já estão alinhados. E deixar esse carinha aqui bem na borda da placa. Se você mover algum objeto e estiver com a tecla Alt apertada, né, o que eu estou fazendo agora, você consegue acessar a grade mais fina, tá, e ter um controle. Senão você fica só na grade mais grosseira, que lembrando, está definido aqui, tá? A grade mais grosseira tem um passo de 1,27 milímetros, a mais fina é 1/10 disso aqui. Você pode mudar isso aqui, mas é interessante não mexer muito, né? Talvez. Vamos voltar lá e ver a versão 3D da placa. Já temos alguma coisa aqui. Então a válvula foi para frente e os outros jacks foram para trás. O jack DC foi para trás e os potenciômetros estão ali. Na parte de baixo, a válvula em cima. Tá, beleza. Acho que tudo ok. Então, seguindo aqui, né? Você pode se perguntar agora, como é que eu vou colocar esse monte de outros componentes, tá? Uma boa estratégia é semelhante ao que a gente fez aqui para os potenciômetros, o que está próximo e o que está mais próximo entre si, você tenta colocar perto, na medida do possível, né? Lógico que você tem restrição aqui de usabilidade, que a gente acabou de levar em conta, mas tirando isso, né, você pode fazer isso aí. Como é que você pode fazer isso aqui, né? Ajuda bastante o fato de que se eu selecionar um componente aqui no esquemático, ele também é selecionado no layout PCB 2D. Eu vou começar pela alimentação. Aí a gente já tinha criado esses grupos, então vamos talvez por esse lado aqui, ó. Se eu selecionar esse grupo, é a alimentação dos heaters, né, da válvula, né? Filamento aqui, aquecimento do filamento. Então já está selecionado aqui, eu selecionei o grupo. Ver se ele aparece lá. Esse cara, para mover ele, talvez colocar ele mais ou menos aqui. E nesse caso aqui, deixa eu ver. Deixa eu fechar o PCB 3D, senão ele vai ficar reclamando que estão fora de sincronia. Não tem problema nenhum, você pode deixar esse aviso aqui, ele não faz nada. Agora, esse cara aqui, vamos ver como é que ele está aqui, né? Eu acho que é 470 micro vem antes, né? O regulador de tensão depois e 100 micro. Então não necessariamente ele foi colocado na ordem aqui. Esse cara estaria... Ó, faz sentido aqui, né? Ele vai estar conectado desse lado e esse do outro lado. Talvez alguma coisa assim. Posso deixar esse cara aqui. O restante da parte da alimentação é esse grupo aqui. Vou selecionar. Aí vamos lá. Esse cara aqui tem que ficar de fora. Então, eu não quero. Esse cara aqui já está na placa, né? O que eu posso fazer? Que seria esse cara aqui. Eu posso fazer uma seleção só do que sobra aqui, né? Eu poderia talvez arrastar esse diodo aqui, fazer uma seleção retangular. Você pode fazer uma seleção de polígono, que seria o seguinte. Então você pega essa ferramenta aqui, né? Seleção de polígono, clica com o botão esquerdo e vai selecionando tudo que te interessa, né? Deixando de fora aqui o que eu não quero selecionar, por exemplo. Então, ground é só um nó, né? Isso aqui não... já fechou aqui. Aí eu posso clicar com o botão direito para deixar e ele veja que ele selecionou tudo menos esse cara. Beleza. Tomara que ele tenha deixado aquele cara lá, vamos ver. Deixou. Então movo esses caras aqui para cá. E esse aqui acho que é um transistor. Deixa ele aqui mesmo. Talvez eu vou... São esses caras aqui, né? Eu poderia botar ele aqui depois e ir reorganizando, mas vamos talvez deixar esses caras mais ou menos
na ordem que eles aparecem aqui, né? Porque veja que é uma cadeia. Você tem o diodo, né? Acho que é um shot que esse cara aqui. É esse cara aqui. Talvez ele possa ficar aqui para cá. Ele está bem perto da fonte. Vamos ver se eu arrastar um pouquinho essas coisas aqui para cima e deixar esse cara aqui. E depois vem o 555, né, o timer. Esse CI aqui. Posso, de novo, né, selecionar ele lá. Vou deixar talvez esse cara aqui. Ok? Em seguida, vamos tentar ver aqui, né? O 555 aí R1, R2, C2 e L1. Então vamos tentar colocar aqui R1, R2. Vou botar mais para cima aqui. L1. Não vai caber. Mas esse cara tá ali em cima. Faz mais sentido ele ficar. Ou seja, ele pode ficar. Ele está conectado nessa perninha da R1. Temporariamente, tá? Aqui é um processo iterativo que você vai melhorando, né? E C2 eu tinha falado, né? Vamos lá, esse cara tá aqui. Talvez depois a gente possa virar esse cara. O que sobrou, né? O transistor, o MOSFET, o diodo e os capacitor resistor. Então, primeiro vem Opa, eu falei algo errado. Isso aqui não é um diodo. Isso aqui é o transistor. Tá? O diodo está aqui. Nossa, eu dei uma bobeada aqui. Então, ó. Acho que aqui, eu vou girar esse cara aqui, porque eu estou vendo que os fios estão cruzando. Né? Então, observando o esquemático, você vê que está mais perto do que e tal. Tentativa e erro. Mas o transistor está aqui. Vamos tentar girar esse cara para ver como é que esses fios estão cruzados. Talvez aqui. Não. A gente mexe com isso depois. Aí faltou o outro diodo. Talvez dê para girar esse cara, pensando nesse fio aqui. Fica mais limpo assim. De novo, depois você vai ter que conectar aqui com trilhas e tal, né? O resistor. Ó, já estou vendo aqui que se eu girar esse cara aqui fica mais... faz mais sentido, né? Será que cabe tudo aqui? E esse... de novo, né? Ó, porque eles estão em paralelo, né? Esse capacitor e esse resistor estão em paralelo. Então faz sentido eu colocar eles bem em paralelo aqui. Opa, está selecionado. Vou girar primeiro. Bem evidente que eles estão em paralelo. Como é que eu posso ajustar mais essas coisas aqui? Trazer um pouquinho mais para cá. Tudo isso aqui um pouquinho mais para a esquerda. Ok. Então a gente tem a nossa fonte de alimentação aqui. Já já a gente já vai usar um truque aqui, não é bem um truque, mas que vai limpar bastante os fios aqui, mas ok, é isso. Então veja, né? Eu coloquei, depois a gente tem que rearranjar as coisas, né? Mas tudo que está aqui na nossa fonte de alimentação está aqui na parte de baixo. Essa foi a estratégia, né? Trabalhar por grupos, né? Então a fonte está na parte de trás aqui.
o circuito principal, eu vou reservar essa região aqui, mais ou menos essa ideia. Vamos começar a trabalhar aqui então com o circuito principal. Aí aqui também, né, essa coisa de ter dividido ele em seções aqui, né, seção de equalização aqui, grave, médio, agudo, o primeiro estágio de amplificação aqui, o segundo estágio de ganho aqui, de amplificação, resistores de divisor de entrada aqui, tá tudo meio que agrupado, né? Tem um resistor de saída, então estágio de saída, a gente trabalhar dessa forma. Esses caras aqui vão estar próximos da entrada. Esses caras aqui, R4, R5 e R6. Vamos ver onde eles estão aqui. E os jacks de entrada, né, são dois, são esses caras aqui. Então faz sentido eu deixar essas coisas próximas. Tá, essa é a ideia aqui. Você tem também, vamos lá, um outro grupo bem evidente aqui, que é interessante deixar perto dos controles, que é todos esses componentes aqui da parte da equalização, né? Ó, se bobear, você pega clicar com o botão direito, está selecionado sem os potenciômetros, né? Estão de fora aqui. Ok, agora vai. Gente, não tá mesmo? Não tá mesmo. Tá. E aí tem hora que parece que tá aqui, mas não tá. Agora sim, acho que dá para ir bem mais direto aqui. Todos esses quatro caras aqui. Vou deixar por aqui por enquanto. Depois a gente tem esse cluster aqui, tá? Junto com os knobs aqui, né? Com os potenciômetros, que são equalização. Aqui resistências de entrada. Também outra coisa bem tranquila aqui, né? Esse estágio de saída só tem esse resistor de 1 mega aqui. Vamos pegar ele aqui. Deixar perto do jack de áudio de saída. Faz sentido? Ó, eu estou vendo aqui que talvez até já dá para identificar que se eu girar ele assim, mais uma vez, ele fica mais certinho, ó. Aqui é terra, né? Ground. E aqui é a saída do sinal mesmo. Ok. Seguindo aqui, né? Tá faltando bem pouca coisa para a gente terminar esse posicionamento inicial. Ah, tem algo que me ocorre aqui. Olhar aqui para os estágios de ganho, aqui o que sobrou, né? Vamos olhar para esse primeiro aqui, né? Você tem esses componentes que estão conectados aqui ao catodo da válvula, esse terminal 3 aqui, né? Tanto aqui quanto aqui eles são iguais. É interessante deixar próximo, na válvula, né? Próximo do componente. Então, beleza, peguei esses caras aqui. Se eu não me engano, a válvula já está. Primeiro estágio é pino 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Que já está perto, virado. Então talvez eu teria que girar essa válvula, né? Mas eu acho que ela já caiu aqui numa posição boa, porque a não ser o heater, né? Que eu teria que ficar perto daqui, mas tá do lado oposto. Mas 1, 2 e 3 estão próximos do jack de entrada, né? Os outros aqui, que são 6, 7, 8, 9, alguma coisa assim, já estão perto virados para a saída, né? 6, 7, 8. Então a válvula está ok, mas esses caras aqui, eles estão perto da entrada, então eles estariam para esse lado aqui. Vou deixar eles aqui meio amontoados juntos. Ó, acho que girar esse cara aqui faz sentido. Deixa eu ver. Ou voltar e girar esse. Porque a conexão aqui com o pino 3 é esse cara aqui, tá? Tem um outro, né? Deixa eu abrir um espaço aqui, porque vai vir aqui no... Vai vir aqui no pino 8. Esses dois carinhas aqui
Vamos vir aqui no pino 8, esse cara aqui. Talvez, então são esses dois. Esses dois aqui. Esse. Eu vou afastar um pouquinho as coisas aqui. Que acho que dá para deixar um pouquinho mais para cá. Vamos ver se cabe lá. Bem apertado, né? Mas aqui acho que é uma questão de girar também. Acho que cabe aqui. Mais ou menos. Vamos ver se a gente gira esse cara aqui e fica mais... Que é o terra aqui, né? Aqui a conexão. Tá cruzado aqui. Acho que eu giro esse cara aqui também. Acho que eu vou pôr esse cara aqui para cima. O que que tá faltando? R7 e R8 são os resistores do anodo da válvula, a parte de cima, né? Então esses caras, eles vão ter que ficar perto da alta tensão. E o sinal da fonte de alimentação vem fluindo aqui para a direita e sai por aqui. Então, talvez, vou temporariamente deixar esses caras aqui, depois a gente pensa o que faz com eles. Ó, é isso mesmo, né? Se eu girar aqui, você vê que... E daí vai para o anodo da válvula. E aqui também, ó. Tá saindo da alta HT, né? HT. E vai lá para a válvula. Eu vou deixar eles por aqui, segurando o lugar aqui. Que mais que tem? Esse cara e esse. Tá, esses caras estão meio que conectados com a chave e com a grade e o anodo desse segundo estágio aqui, né? Que é o estágio de saída. Então vou deixar... A chave já estava aqui, esse é o lado da saída, né? O jack de saída, o triodo de saída fica mais ou menos aqui. A chave está aqui, então faz sentido eu botar esses caras aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma forma de já... Acho que eu vou deixar assim por enquanto. Se eu girar esse cara, essa janela sempre cai onde eu não quero. Assim. Cruzou. Descruzou. Aí dá para ver que esse fio aqui pode passar por baixo aqui. Ok. Tá? Então até agora é só um posicionamento inicial da placa e já está tudo dentro da placa. Eu vou fazer uma coisa aqui antes de a gente seguir e começar a rotear as coisas, e esse roteamento vai ter que vir com o reposicionamento e tal, mas sempre de novo, né, trabalhando grupo a grupo, né, os potenciômetros, a parte de equalização a gente colocou aqui, né, jack de entrada, jack de saída, a válvula com os componentes que estão próximos dela aqui, alimentação aqui embaixo, esses grupinhos, a gente procurar ir trabalhando em cima deles, né? As coisas que estão próximas entre si. Agora uma coisa que a gente vai fazer, é interessante a gente ter, por questão de evitar interferência eletromagnética, né? Fiozinho ali, só que a aplicação de áudio não vai ter muito esse problema. Não é um circuito que você vai usar para RF, né? Para wireless, sei lá. Aí, frequências mais altas certamente tem esse problema. De qualquer forma, qualquer fio pode, enfim, captar interferência eletromagnética e virar ruído, né? Mas estou querendo dizer a questão de crosstalk e interferência, sei lá, entre um componente e outro, né? Então não é tão problemático. Mas de qualquer forma, é bom você ter uma zona de cobre, porque ela fica, as trilhas, a gente vai ver como é que fica aqui, mas aí as trilhas ficam dentro, rodeadas por essa zona de cobre, que se ela for o plano de terra, plano terra, né, isso pode servir meio que como uma blindagem, né? Mais ou menos na linha ali de, não exatamente, mas aqueles conceitos de gaiola de Faraday ou blindagem. Não estou sendo muito preciso aqui, mas acho que dá para captar a ideia. Bom, e eu quero fazer as trilhas na parte de baixo aqui, porque os componentes estão em cima, a maioria deles, né? Então eu vou mudar para minha camada do fundo aqui de trás, né? E vou fazer o seguinte, para criar minha zona de cobre aqui.
eu vou selecionar. Acho que nesse momento eu não vou conseguir selecionar, então vou mudar aqui minha... Lembrando, estou na setinha aqui, filtrando o que eu consigo selecionar, né? Então, cliquei em tudo aqui, né? Tudo em termos das camadas e tipos de objetos. Também selecionei tudo aqui. Aí eu posso clicar aqui na borda, com o botão direito do mouse, converter para polígono e copiar. Essa é a forma que você vai fazer isso aqui. Eu vou usar essa borda da placa e colocar ela, criar uma zona de cobre dessa forma. Ela vai estar, poderia ser na camada do topo, né? Vou colocar na camada lá de trás da placa. Então, bottom, base, parte de trás. E aqui ele pergunta qual é o sinal, né? Logo em seguida, se você fez essas operações aqui, que net, né? Que sinal que esse cara vai estar ligado. Porque frequentemente você pode fazer um plano ali, um plano de cobre contínuo ali, que vai estar ou conectado normalmente, né, ao terra, né, plano de terra, às vezes ao VCC, alimentação positiva, ou sei lá, algum sinal específico, mas normalmente. E a gente já tinha chamado de GND lá, inclusive tem um símbolo, né, que está conectado a esse nó, tudo que está ligado ao terra. Então vou preencher aqui GND e já aparece aqui, eu seleciono. Então esse plano que eu vou criar, que vai estar circunscrito pela borda da placa, se você fizer dessa forma aqui, tem outras formas de fazer, você pode desenhar um polígono em volta aqui, dá na mesma. Outros caminhos para fazer essa zona de cobre, mas ok, veja, está na camada certa, já tinha selecionado e eu selecionei aqui para fazer, e isso. Só que veja, vamos ver se deu certo aqui, né? Que ele matou, não sei se dá para perceber, um monte de fio, ou seja, eu tenho bem menos fios agora, está bem evidente, né, que diminuiu o número de fios de ar, né, os air wires, porque esses GNDs, né, todo o pad que estaria conectado que está conectado ao terra, né, ele está conectado agora, que é o plano de terra, né, um plano de cobre contínuo aqui, dessa forma que essa cruz aqui é chamado de contato térmico, tá? Alguma coisa nesse sentido aqui, que é o seguinte, você poderia conectar o pad diretamente assim e fazer uma conexão inteiriça, né? Tipo assim, o pad está totalmente conectado ao plano, tá? Sem essa cruz, tá? Tudo conectado. Mas o problema com isso é que na hora que você vai soldar, tudo bem que tudo terra, né? Mas o estanho, a solda, né? Bom, a ponta do ferro de solda ele precisa aquecer a região do pad. E se o cobre é um condutor térmico, além de condutor elétrico, né? Condutor térmico bom. Então, se você põe a ponta de solda ali, é difícil aquecer o pad se ele estiver totalmente ligado ao plano de terra. Então, agora, se você tiver só essas conexões aqui mínimas, né? Então, por isso, contato térmico, dá para pegar qualquer ideia, né? Não é uma conexão inteiriça do pad com o plano de terra, é uma conexão por partes aqui, vamos dizer assim, para não dissipar muito calor, e você não perder calor e não demorar um monte para você soldar, e é por essa razão que isso é feito. Mas, de novo, tá? Note que aqui, né, entre cada GND e GND você tinha fios aqui, né? Fios que eu digo é esses fios de ar, né? Essas linhas brancas aqui. E agora elas sumiram, porque ele já está conectado ao plano de terra, então esse GND já está ligado com esse GND aqui. Então tá tudo certo. Então, por essa razão, todos esses fios que estavam associados ao GND sumiram. E então isso dá uma baita facilitada aqui. Você tem bem menos fios aqui, porque um dos componentes que tem mais conexão que é o terra já está ligado com tudo, ok? Ok.